Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos caminhando aqui para a nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro, e eu espero que esse momento mesmo, é claro, através dessas aulas online, através dos fóruns que estamos tendo de discussão, esteja sendo proveitoso, para você e que, mesmo nesse momento, você consiga, claro, tirar proveito e também aprender através daquilo que nós estamos compartilhando. Bem, na aula de hoje eu quero conversar com você sobre as principais cidades de Israel, tá? Na página da nossa apostila, na página número 15. Bem, então, nós temos algumas cidades, eu gostaria de falar sobre ela. Tanto no hebraico como no grego e também no latim, é sempre Hebron, um termo que vai trazer uma ideia para nós de confederação, que pode vir a ser união, ou até no sentido mais comum que nós ouvimos da palavra, de koinonia, comunhão, comunicação. Então, nós temos ainda um termo antigo, Kiryat Arba, principalmente encontrado em alguns textos do Antigo Testamento. Arba era pai de Eanque, que gerou Sazai, irmã de Talmai. Então, refere-se a Tetrápolis, que era uma cidade, dos quatro, isto é, quatro cidades confederadas de Anaquins, das quais Arba vinha a ser a maior, e uma das capitais mais antigas do mundo. Lá em Números, no capítulo 13, verso de número 22, diz que foi fundada 7 anos antes de Zoan, ali no Baixo Egito, mais ou menos 1750 anos antes de Cristo. Abraão viveu no Egito, mais ou menos ali no ano de 1850 antes de Cristo, e o nome atual para o judeu era Hebron, no árabe Aram El Alil, situada ali mais ou menos a 48 quilômetros ao norte de Berseba e 32 quilômetros ao sul de Jerusalém. Uma cidade muito importante é a cidade de Jericó. Inclusive, essa aula é uma aula que você deva ter muita atenção, porque o trabalho que eu passei para vocês, você vai falar sobre as cidades, também algumas estradas importantes. Então, a própria apostila já vai trazer algumas orientações para que você possa construir o seu trabalho. Bem, Jericó, ela tem duas formas, de pronúncia no hebraico, Iererô, e Eriho. A localização de Jericó, ela está situada ali no Vale do Jordão. Ela pertence à tribo de Benjamim, você sabe disso, está mais ou menos a 28 quilômetros ao oriente de Jerusalém, a 1,5 km a noroeste de El Riba, a moderna Jericó. E o Novo Dicionário da Bíblia, ela diz que essa cidade é um enorme montão em forma de pera e tem cerca de 400 metros de comprimento de norte a sul e mais ou menos 200 metros de largura na extremidade mais larga do norte e cerca de 21 metros de espessura. Jericó de Rhodes, de Herodes, desculpe, conforme diz o Novo Testamento, é representada pelos montões de Tulalabu, ali mais ou menos a 1,5 km da moderna El Rihá, portanto, ao sul de Jericó do Antigo Testamento. Uma outra cidade importante nesse período é a cidade de Belém. A cidade de Belém, na língua dos amorreus, escrevia-se Bitzlami, que vem de ser a casa do deus Lamu, uma divindade assíria. E no hebraico, você já conhece muito bem, vem de Betlehem, que significa a casa do pão. E no árabe, Beit Laum, que é a casa da carne. E no grego, Betlehem, ou Beit-Lehem. Então, a Bíblia ela registra dois lugares com o nome de Belém. Zebulon, que vai aparecer em alguns textos do Antigo Testamento, e também Judá. E, no entanto, a cidade ela fica de 8 a 10 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, na entrada que vai para Hebron e Berseba. A entrada de Belém dá exatamente no sepulcro de Raquel, que fica a 1,5 km de Belém. É uma cidade que, em relação ao nível do mar, ela está mais ou menos a 650 metros, ela fica num monte alto, e pela sua posição geográfica, Belém é uma fortaleza totalmente natural. Não existem mananciais de água em Belém, os próximos mananciais de água estão a 800 metros a sudoeste da cidade. Uma cidade importante é a cidade de Nazaré.
a cidade de Nazaré, ou o termo Nazaré, aparece somente 9 vezes no Novo Testamento. É uma região da Baixa Galileia que ficou isolada do restante de Israel por alguns séculos, até que os romanos, um pouquinho antes da era cristã, incorporassem essa cidade às demais cidades da Palestina. Então foi um período de alinhamento, né, que apareceu Nazaré. Razão porque não é mencionada lá no Antigo Testamento. Então, Nazaré está edificada sobre um alto e grande monte, a uma altitude de 375 metros sobre o mar. Me recordo até um aluno, conversávamos essa semana, que nós conversávamos exatamente sobre isso, né? Sobre a localização de Nazaré, se havia algum monte ali, e até mesmo a presença de uma sinagoga. Então, talvez não há registro de sinagogas, simplesmente porque não foi uma cidade mencionada no Antigo Testamento. Mas, é claro, sendo uma cidade judíaca, certamente havia presença assim, de sinagogas, conforme vai comentar, né, alguns comentaristas bíblicos. Né? Nazaré, ela está edificada sobre um alto e grande monte, né, a uma altitude aí de 375 metros sobre o mar. Até responde, meu irmão, aquela pergunta, né, que nós conversamos ali acerca de ter precipícios, né, já está no lugar alto, 375 metros é bem considerável, né? Na estação chuvosa, as encostas do monte ficam recobertas de lindas flores, né, nas mais encantadas matrizes, e é exatamente por esse motivo que vem o seu nome Nazaré, que na sua raiz significa florescer, resplandecer. Temos também a cidade de Cafarnaum. Confesso que é uma das minhas cidades preferidas, talvez até pelo fato de ter sido uma cidade escolhida por Jesus Cristo para ser, eu vou usar essa expressão, tá? Eu até coloquei assim na apostila, como quartel-general das suas atividades messiânicas. Ela é mencionada exclusivamente nos evangelhos. Mateus relata 4 vezes, Marcos 2, Lucas 4 também e João 5 vezes. Né? Então, a cidade de Cafarnaum aconteceu grandes eventos, né, acerca do encontro de Cristo com essas pessoas que estavam desejosas para terem as suas vidas transformadas por Ele. Flávio Joséfo, né, um grande historiador, ele vai se referir a essa cidade de duas maneiras, né, de Cafarnaum e Cafarnaum, é um nome difícil de pronunciar, por onde foi levado um ferido, né, por uma queda de cavalo, quando combatia o rei Agripa. Em sua segunda referência, ele alude a uma fonte de abundantes águas nessa cidade. Uma cidade também muito conhecida por nós evangélicos é a cidade de Samaria, né? Uma cidade profeticamente a gente conhece como o país de Israel, e ela vai desempenhar um papel muito importante no curso da história do povo de Deus. Samaria, né, no hebraico, nós temos o termo Shomeron, e no grego Samareia, né, no assírio Samarina e no latim Samaria. Esse nome, né, lá em 1 Reis, no capítulo 16, dos versos 23 e 24, diz que Omri, pai de Acabe, comprou um monte, edificou ali uma cidade e a chamou de Samaria, um nome oriundo de Semer, que significa dono do monte. O nome Shomeron também pode significar posto de vigia ou simplesmente vigilante. Um grande estudioso e teórico, John D. Davis, ele diz que o significado de Samaria é borra de vinho. Então, a localização dessa cidade é numa região montanhosa ali no centro da Palestina, a 400 metros sobre o Mediterrâneo, vista 60 quilômetros ao norte de Jerusalém e a 30 quilômetros da costa marítima. No ano de 930, né, antes de Cristo, o reino de Salomão se dividiu e Samaria passou a ser a capital do Reino do Norte. Era mais ou menos ali o ano de 880 antes de Cristo, né? Uma outra cidade importante até o contexto atual é a cidade de Jerusalém, talvez a cidade mais famosa do mundo, né? Certamente uma das mais antigas, né? E a cidade de Jerusalém, ela foi palco dos mais decisivos episódios da Terra, a mais falada, a mais disputada. Nela aconteceu um fato mais extraordinário que abalou, que sacudiu as potestades do mundo e, consequentemente, mudou todos os rumos da história. A morte do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, no Calvário. Então, o nome de Jerusalém
muitas vezes é pronunciado Jerusalém, né, e também Jerusaluma. São nomes que aparecem em alguns registros muito antigos. Nos textos egípcios do Império Médio, é grafado como Russalimun em alguns lugares e outros como como é que é? Urusalimun. Uns nomes difíceis, né, que colocam para nós aqui. Então, de fato, um termo mais comum no texto massorético é Jerusalém e no aramaico Jerusalém. E assim, né, no grego, né, Jerusalém, que nós vamos conhecer hoje como Jerusalém. O seu significado, né, o significado do nome Jerusalém, na sua raiz hebraica, traz uma ideia de fundamento ou estabelecimento, né? Esse IRW. E o Salém é o Deus cujo altar estava na cidade. Então, é uma cidade, claro, alguns estudiosos também vão afirmar que a primeira parte da palavra Jerusalém, ela vem a ser fundamento, enquanto Salém significa paz. Portanto, o termo Jerusalém ou Jerusalém significa cidade de paz, né? Então, a cidade, antes de ser tomada pelos filhos de Israel, ela pertencia aos jebuseus. Uma outra, não cidade, né, um país, mas, claro, não podemos deixar de citá-la devido à sua importância dentro desse contexto da antiga Palestina, mesmo esta cidade agora estando no norte da África, o país, né, o Egito. E a origem do seu nome é Kenit, ou Terra Negra, referindo-se ao solo rico e escuro, né? E Tauí, né, que são as duas terras, né, Baixo e Alto Egito, e Tomeri, né, que é Egito no seu sentido, ainda que meio incerto. A sua posição geográfica, vocês têm já um conhecimento, é claro, é mais ou menos ali num quadrado que se estende da costa do Mediterrâneo, ao norte, vai até o sul da África, né? Cerca ali de 1.080 quilômetros norte e sul, desde o Mar Vermelho no leste, no ocidente, com a sua superfície ali de cerca de 621 mil quilômetros quadrados, né? E é interessante que dessa extensão de terra, 96% é deserto e somente 4% é utilizável. O clima dessa região, é claro, é um clima seco, sem chuvas, e o Rio Nilo, que você também conhece muito bem, é o responsável pelo fornecimento de água e também de vida. Lembre-se, onde há água, há vida. Então, o verdadeiro Egito é banhado pelo rio. É uma frase de Heródoto, né, frequentemente repetida, um dom do Nilo. Em Alexandria, caem 19 centímetros de chuva por ano. Em Cairo, né, a capital, 3 centímetros de chuva por ano. Então, o Egito ele é dividido também dessa maneira, em duas partes, alto e baixo, ou alguns vão tratar assim, superior e inferior. Na parte superior, ela vai ter essa limitação por penedos, né? O vale ultrapassa ali mais ou menos 19 quilômetros de largura, e na parte inferior, cerca de 20 quilômetros do norte de Cairo, e o Nilo, que vai se dividir em dois ramos principais, o Roseta, mais ao norte, e o Damieta ao oeste, né? E aquela faixa de terra formada pelos braços, né? Que é chamada como o Delta do Nilo. O Egito, né, foi um lugar de longa permanência dos descendentes de Jacó, 430 anos, né? E desses 430 anos, os últimos 80 anos foram de dura escravidão. Dos 12 filhos de Jacó que já haviam se formado, né, 12 grandes tribos, né, com cerca de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Dentre elas, Deus, você conhece a história, levantou Moisés, a qual preparou maravilhosamente, né, Deus o preparou para ser o libertador do seu povo. Uma observação que eu gostaria de fazer é que, depois da Palestina, a terra que mais se solicita, né, na Bíblia, do ponto de vista histórico e religioso, é o Egito. Por esse motivo eu coloquei o Egito aí, porque ele está intimamente ligado à formação dos hebreus, né? Como um povo distinto e especialmente destinado a ser um instrumento de revelação. Meus irmãos, eu vou parar aqui,
né? Eu acho que esse é um ponto importante para nós tratarmos dessa aula. Só falar um pouquinho sobre as cidades, não quero me alongar para você não se cansar com o professor falando muito no seu ouvido sobre a matéria. No próximo vídeo, né, nós vamos gravar sobre o trabalho final, tá? Na próxima semana, e aí eu vou dar algumas orientações, né, sobre o trabalho, mas resumindo aqui, eu já quero falar algumas coisas. Alguns irmãos me perguntaram, né, professor, tem que falar 3 laudas de cada cidade. Não, você vai fazer uma pesquisa igual como está na apostila, fazendo pesquisa na internet, usando sites acadêmicos, referenciando para mim no trabalho, e você vai falar sobre cada uma dessas cidades. Além de falar das cidades, eu quero, né, é o que eu estou pedindo no trabalho, que você também me apresente algumas vias importantes, estradas importantes que foram construídas, né, nesse período aí antigo, né, esse período em que Cristo viveu. Então, é só isso. É um trabalho de 2 a no máximo 3 páginas, e o ideal é que você faça no computador e me envie por e-mail, mas eu sei que alguns irmãos têm dificuldade, e é claro, você que tem dificuldade de fazer assim, você pode fazer escrito, né, mas que seja em letra de forma, que eu já disse, algumas letras cursivas são verdadeiros hieróglifos, e eu não tenho domínio, né, nessa interpretação de línguas egípticas, né, ainda que eu tenha estudado algumas línguas semíticas no passado. Meus irmãos, então eu vou encerrar aqui, que Deus assim abençoe a sua semana, que Deus abençoe assim os nossos dias, né, na presença do nosso Deus. Deus assim vos abençoe.